Olá, eu sou o Matheus Vital e esse é mais um vídeo sobre educação financeira e investimentos para você. No vídeo de hoje eu vou falar o que eu faria, como que eu investiria meus primeiros 10 mil reais. Se eu tivesse agora 10 mil reais para começar a investir, como que eu faria, né? Como que eu alocaria esse patrimônio, esse capital. E antes de pensar nessa alocação aí, lá nas ações, de fundos imobiliários, como que eu contextualizaria ele dentro de um planejamento financeiro. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere já se inscrever aqui no canal. Se gostar aí do vídeo, dá aquele joinha e compartilhe com seus amigos, que pode ajudar a eles e ajuda também o canal, ao YouTube, entender que o conteúdo nosso é relevante e vale a pena mostrar para mais pessoas. Então tá, esse vídeo é de uma ideia que eu tive, de uma coisa que eu gostaria, o que eu gostaria de ouvir quando eu estava lá atrás começando, né? Lá em 2004, quando alguns amigos me falaram ali sobre bolsa de valores, e já me falaram de cara sobre opções, já fui começar a mexer com opções, perdi uma boa grana. O que eu gostaria de ter ouvido, né? Pensando com a minha cabeça de hoje, o que eu gostaria de ter ouvido naquela época, né? O que eu falaria para aquele Matheus lá de 2004, né? Então, vou colocar isso aí de uma forma, enumerando aí, para ficar uma coisa mais fácil, mais objetiva, como se eu tivesse 10 mil reais para começar, o que eu faria, né? Então, a premissa vai ser que eu sou uma pessoa crua de investimentos, ainda estou começando e não tenho o conhecimento que eu tenho hoje. Antes de pensar em investimentos, antes de pensar em carteira de investimentos, é válido pegar um conhecimento que eu tenho hoje para contextualizar aqui. A gente precisa enxergar esse capital aí, essa carteira de investimento, como um pedacinho de um planejamento financeiro. Naquela época eu não pensava isso, nem passava longe da minha cabeça isso. Hoje eu vejo essa importância, né? Eu tinha um emprego naquela época, era um emprego estável, um emprego praticamente estável, eu era concursado, pensava muito aí em emergências, né? Em ficar sem emprego, enfim, não tinha esse tipo de reserva. E hoje é importantíssimo pensar nisso, né? Mesmo que você tenha aí esse tipo de emprego, mesmo que você possa não perder o emprego ali, mas você pode ter um pet, por exemplo, que precisa de uma cirurgia de 3 mil reais e você precisa desembolsar isso de uma hora para outra, né? Se você não tiver uma reserva de emergência, já pensando nesse tipo de coisa, você vai precisar ou se endividar, né? Pegar um empréstimo, ou parcelar pagando mais caro, sendo que se você tiver a reserva de emergência, você pode ter um desconto de 10%, 20% ou até mais. Enfim, é importantíssimo a gente pensar no planejamento financeiro. Então, reserva de emergência, metas de curto prazo, a gente está falando aí de investimentos mais seguros, metas de médio prazo, a gente pode começar a colocar aí um pouquinho de investimento, um pouco mais arriscado, mas bem pouquinho. Uma meta de longo prazo, que aí já entra esses investimentos, né? Essas carteiras de investimentos aí, pensando em aposentadoria, em pagar a faculdade de um filho que acabou de nascer, quer dizer, daqui a 18 anos, enfim. É importante a gente separar aí essas caixinhas, né? Investimento dentro de um planejamento financeiro. Então, dito isso, agora vamos pensar o que é importante já pensando em investimentos aí, nessa linha de carteira. Primeira coisa que a gente precisa saber é o nosso perfil, a gente precisa se conhecer dentro do investimento. Então, se a gente está começando agora, a gente não se conhece. Não adianta você falar assim, eu sou agressivo, eu sou arrojado, ou eu sou conservador. Não. Isso pode ser uma predisposição sua, mas você só vai descobrir de fato quando você for para a prática. Então, é importante você ter isso em mente. Olha, se descobrir dentro do investimento, descobrir o seu perfil. Outra coisa, é importante você levar em consideração, né, momento de vida, né? Então, se você tem, lá naquela época, em 2004, que eu tinha 21 anos, era uma coisa. Hoje eu estou com meus 40, se eu tivesse que começar agora com esses 10 mil, seria um pouco diferente de eu começar lá de trás. Então, você precisa ter esse tipo de noção. Mesmo que você seja arrojado, né? Ser arrojado aos 20 anos é diferente de arrojado aos 40 e aos 60. Então, aí nós estamos falando de percentual alocado em risco, né? Mesmo que você seja arrojado ali, você poderia aplicar aí, sei lá, 60%, 70% em risco lá aos 20 anos. Aos 40, talvez não deva passar de 50%, por exemplo. Aqui eu estou falando números aqui, não são científicos, não são embasados em nada, nenhum estudo, é mais da minha experiência. Mas isso você precisa, né, também se descobrir ali dentro do seu perfil. Uma coisa importantíssima que eu falaria para esse Matheus lá de trás é invista em educação, né? Nesses 10 mil aí que você tem já separado para esses investimentos, né? Já está alocado, você já tem essa parte lá de trás dos
da reserva de emergência, já tem ali o dinheiro alocado para as metas de curto e médio prazo. Então tá, vamos pensar agora no longo prazo. Esses 10 mil que estão ali para o longo prazo, eu separaria R$1.000 e investiria em conhecimento. Hoje a gente está tendo acesso a muita informação, né? No YouTube, nas mídias sociais. Então a gente tem acesso a pessoas que a gente confia. Eu pegaria algum desses influenciadores aí que eu confio e faria um curso dele. Um curso que fosse aí R$700, R$800 no máximo. Não precisa, não acredito que precise passar disso hoje para um curso de qualidade. Você consegue um curso de qualidade nesse preço. Sobraria em torno aí de 200 a R$300. Eu investiria ali em livros. Acho que livro complementa, né? Só o curso não acho que é suficiente, nem só os livros são suficientes, né? O primeiro livro que eu recomendo seria o Pai Rico, Pai Pobre. É um livro que eu li naquela época, mas eu recomendo para você que faça isso. É um livro que me trouxe uma boa noção sobre ativos, passivos, né? Como pensar construtivamente, como pensar para o dinheiro trabalhar para a gente. Essa é uma ideia muito boa. É um livro muito fácil de ler, muito rápido. E um outro livro que eu recomendo, que eu li e gostei muito, né? Foi uma dica lá do Ramiro, do Clube de Valor, A Fórmula Mágica. É um livro que mudou a minha forma de enxergar investimentos. Eu já faço, assim, penso em investimento desde lá de 2004, mas assim, carteira para mais profissional mesmo, pensando no meu futuro, eu já penso desde 2016, quando eu fiz um MBA em Mercado de Capitais. Mas esse livro aqui foi aquele livro que me ajudou a transformar de uma forma objetiva aquilo que eu estudei, aqueles estudos, aquele conhecimento ali que eu vim obtendo aí nesse tempo, nessa experiência aí que eu tive com Bolsa de Valores. Tenho separado aí esses R$1.000 para a educação, os R$9.000 estaria ali no Tesouro Selic, até eu começar a ter uma confiança, algum aprendizado ali daquele curso, daqueles livros. Isso requer um tempo ali de 2 a 3 meses, pelo menos. Eu já começaria a pensar em alocar aqueles 9 mil em ativos um pouco mais arriscados. E aqui é importante eu falar isso com muita responsabilidade, para você não entender como uma recomendação e sair aí já aplicando de qualquer forma, sem ter o critério, né, que é o mais importante nessa fala minha. Eu considero que a gente vai aprender mesmo, a gente só aprende com a prática. Na verdade, a gente só consolida o aprendizado com a prática. Claro que a teoria tem ali sua parte, então a sua importância. A gente precisa comprar ação, a gente precisa ver a ação cair para a gente aprender. Já que a gente precisa fazer isso, é importante que a gente faça isso com critério. A gente precisa ter uma base antes teórica e tem que ter critério naquelas escolhas para não escolher só porque escutou uma dica, a ação vai cair e você não sabe o que fazer. O que você aprendeu com isso? Eu aprendi que eu não devo ouvir dica. Então já aprenda isso. Você não deve ouvir dicas. Isso é uma recomendação. Não saia seguindo diquinhas aí para comprar ativos. Aprenda a ter critérios nas suas escolhas, né? Escolha uma ação sabendo o porquê, né? Esse livro aqui, uma grande vantagem dele é que ele dá um direcionamento bacana, objetivo, né? Ele ensina ali 2 indicadores, ele pega 2 indicadores ali, faz um ranking de ações com aqueles indicadores e aquelas que estão melhores no ranking são as melhores ações para comprar. Não necessariamente são as ações que vão subir mais, de fato, talvez nem sejam as melhores ações para comprar naquele momento, mas pelo menos baseado naquele critério, elas são as melhores. Então você vai saber com 1, 2, 5 anos aí de investimento, você vai conseguir ter absorvido e ter consolidado critérios ali, experiências e aprendizados, para poder falar se sim ou não, né? Se você não tiver um critério desse, você não vai saber se você realmente aprendeu, tem confiança para seguir investindo ou não. Hoje, depois de 18 anos investindo em ações, eu estou seguro em tomar minhas decisões. Acabei de comprar uma ação 2 meses atrás, comprei uma ação que está no prejuízo, está me dando prejuízo hoje. E eu tenho total segurança, total conforto em comprar mais no próximo mês, porque a minha decisão foi tomada embasada em critérios, em conhecimentos, em experiências muito sólidos. Então é isso que você tem que buscar agora. Esses primeiros R$10.000 no investimento não é para você transformar patrimônio, é para você transformar a sua cabeça, para você aprender a investir, aprender a ter critério. Então você vai perder,
você vai ganhar. O importante é você consolidar ali aprendizados. Então, agora pensando em alocar aqueles 9 mil que a gente tinha deixado lá guardadinho, esperando ter um conhecimento aí, lá daquela parte educacional, né? Eu separaria da seguinte forma, eu pegaria 60% do capital, colocaria em ações, lembrando que eu sou um Matheus naquela época lá, com 20 anos de idade, super arrojado e querendo aprender. 60% ações, pensando em crescimento de patrimônio, 30% reserva de oportunidade, quando aquelas ações que eu gostar caírem, eu posso comprar mais, e 10% ali eu quero lidar com fundo imobiliário. Não é pensando em crescimento, nem é pensando na renda de agora, porque não vai ter, é pouca coisa, mas é pensando em aprender a lidar com o ativo. Quero aprender a lidar com aquele ativo para daqui 20 anos, daqui 30 anos, que eu for realmente querer a renda, aí eu vou querer alocar mais em fundo imobiliário, eu já estou acostumado a lidar com ele, não é novidade, né? Essa coisa de choque não é legal. Esse choque de sair do zero, do nada, agora vou mudar para aquele ativo, muito menos com muito dinheiro. Quer dizer, você vai ter um impacto muito grande. Isso não constrói, isso tem mais poder destrutivo do que construtivo. Então, já quero aprender agora a lidar com isso. No caso das ações, vai ser um choque, né? Eu estou saindo do nada, estou indo para um choque. Mas pelo menos nós estamos falando de aplicar menos, pouco dinheiro. Então, já vamos para a prática, vamos criar o hábito ali de fazer o que a gente quer fazer lá na frente, quer ter um percentual maior, no meu caso. Em ações, eu vou criar ele agora, começar agora, mas com pouco dinheiro pelo menos. Então, eu vou perder ali, eu vou ter quedas, mas eu já vou aprender a lidar com elas e com pouco dinheiro. Então, eu alocaria meu patrimônio dessa forma. Dentro dos fundos imobiliários, escolheria 10 fundos, né? Nós estamos falando aqui, se são 9 mil para investir, né? 60% lá em ações são 5.400, 10% de fundo imobiliário são de R$900, a parte de reserva de oportunidade são aí 30% são R$2.700, né? 9 mil que sobrou. Ok. Então, eu alocaria ali 9 fundos imobiliários de R$100, está ótimo. Os fundos são mais ou menos essa faixa mesmo de preço, tem uns mais baratinhos, enfim. Lembrando que a gente tem que correr da corretagem, existem corretoras aí hoje que não cobram corretagem. A Clear é uma delas, eu não sou cliente da Clear, nem estou fazendo propaganda, mas é porque eu sei que tem uma corretagem barata, então para te ajudar aí a escolher uma nessa situação, a Clear pode ser uma boa. Escolheria 9 fundos imobiliários, Matheus, escolheria ali os 5.400 de ações, eu dividiria aí em 15 ações. Ah, Matheus, mas tão pouco, não vai ter nem graça se subir. Não é para ter graça, nós não estamos falando de uma coisa que é para ter graça, não é para ser gostoso fazer isso não. Isso aqui, nós estamos falando isso aqui de acúmulo de patrimônio de 30 anos. Nada fica tão gostoso assim por 30 anos, né? Por mais que você goste de jogar futebol, até uma hora você cansa. Eu adorava jogar futebol, jogava 3 vezes por semana. Hoje eu até cansei. Mal, acho que deve ter alguns anos que eu não jogo. Mas não é para ser prazeroso, é para ser uma coisa, hábito, é para ser uma coisa trabalhosa. É trabalho mesmo, nós estamos falando aqui de coisa séria. Então, não é para ter graça mesmo não. Nós vamos dividir aqueles 5.400, por exemplo, em 15 ações. Porque se fosse R$100.000, ou quando eu tiver meu R$1 milhão, ou 5 milhões de reais, eu não vou colocar tudo em uma ação só, 3 ações só. Eu quero eu quero diversificar isso, né? É o que prega nesse livro que eu gosto da ideia dele. Então, quero ter 15 a 20 ações. Então, se eu quero ter isso com 1 milhão, eu quero ter com 10 mil também. Então, com 5 mil que sobraram, né? R$100.400 que sobrou, vou dividir em 15 ações. E aqueles R$2.700 vai ficar no Tesouro Selic, esperando essas ações terem uma queda. Todos os anos, as melhores ações da Bolsa caem de 20% a 50%. Isso acontece, o Itaú, pode pegar aí VEG, uma empresa muito boa, está sempre caindo aí 20%, 30%. Tem umas ações que um pouco mais voláteis, caem até 50%. E eu quero aproveitar essas oportunidades aí e comprar. Então, o que eu faria com R$10 mil era isso. Matheus aí mais novo, eu alocaria dessa forma. E se eu tivesse R$100 mil para começar, o que eu faria? O que eu falaria para esse Matheus aí mais novo, que está começando agora a fazer? Eu faria o seguinte, eu pegaria R$90 mil, colocaria no Tesouro Selic, os outros R$10 mil restantes eu faria exatamente o que eu falei há alguns minutos atrás.
não mudaria nada, porque se você quer começar, você não deve começar arriscando muito dinheiro. Eu acho que 10 mil ainda é um valor legal, está ali dentro de um valor, por mais que seja muito para você, né? Que possa ser muito para você, para outros pode ser pouco, mas é um valor ainda aceitável, né? Você tem que também ter um mínimo, não adianta você colocar 100 reais, né? Mas se eu tivesse 100 mil reais, eu não investiria, não alocaria aqueles 60% de ações, né? Com 60 mil reais, não, de forma alguma. Antes disso, preciso aprender, preciso criar critérios, me descobrir dentro do investimento. Eu preciso fazer toda aquela parte idêntico se eu tivesse 10 mil reais. Depois disso, depois de 1 ano, 2 anos, aí eu começaria a avançar naquela parte dos 90 mil que estão lá no Tesouro Direto, aquela reserva, tá como se fosse uma reserva de oportunidade, né? Agora eu quero aprender a achar as oportunidades, né? Então, eu só investiria mesmo, eu colocaria no risco aqueles 10 mil. Eu acho que seria a melhor forma de lidar com esses 100 mil. Bom, acabei me alongando mais do que queria, mas espero que tenha sido um vídeo produtivo para você. Se ficou dúvida ou sugestões, deixa aqui embaixo. Eu vou deixar aqui no card um vídeo, uma série, né, que fala sobre acúmulo de patrimônio, acúmulo de capital, que é complementar esse assunto aqui. Na verdade, esse assunto aqui complementa aquele. O que a gente precisa é de planejamento financeiro, né, acúmulo de patrimônio no longo prazo. E essa aqui é só uma forma, né, dentro de acumular aquele patrimônio. Então, vou deixar aqui no card. Bacana, grande abraço para você, espero que tenha gostado. E se gostou do vídeo, dê aquele joinha aí, compartilhe com os amigos que ajuda bastante a gente, pode ajudar eles também. Grande abraço e até a próxima.